Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Venho eu aqui hoje contar uma história pra vocês. A história que a gente vai contar hoje é uma história de assombração, tá? Foi uma pessoa que me contou essa história e eu achei interessante me dividir com vocês aqui. É uma história de um pessoal, né, que morava perto do cemitério, né? E era uma família de 4 irmãos e tinha dois que tinha 17 e 18 anos. E eles achavam que não tinha medo de nada, apesar da mãe deles falar, olha, cuidado, passar perto do cemitério de madrugada é perigoso, vocês podem ver aquilo que vocês não querem ver, né? E eles tiravam sarro, levavam tudo na base da brincadeira, tudo, qualquer coisa era motivo de gozação, de achar que os mais velhos falavam era besteira, era bobeira, né? E nunca acreditava em nada. Então, quando foi um dia lá, a mãe falou, olha, sexta-feira, fique em casa, não tem que negócio de sair no final de semana. Ia ter um bailinho lá no centro da cidade e eles queriam ir pro bailinho. E a mãe falou, olha, tudo bem, vocês podem ir, mas na volta vocês vão ter que passar em frente do cemitério, né? E é perigoso. Começou aquela história toda lá e eles tirando um sarro, que a mãe não sabia que estava falando, tirando uma onda, né? Ah, não, a gente vai, a mãe, tudo bem, que aí vocês podem ir, só que depois não se arrependa, né? E juntou uns amiguinhos, foram pro baile lá e a festa vai, a festa vem. Quando chegou mais ou menos umas 2 horas da manhã, terminou o bailinho, todo mundo tinha que voltar para casa, né? E, e alguns amigos dormiram na casa de outras pessoas e não veio. Os 2 irmãos e um outro amigo teve que voltar para casa. O vizinho que do lado teve que voltar para casa. E nessa brincadeira de voltar para casa, vinha todo mundo rindo, todo mundo alegre. Aí já tinha tomado assim uma cervejinha, né? Curtido bem a noite. E eles estavam chegando perto do cemitério e começaram querendo ou não, um certo medo, né? Porque dá aquele certo medo, né? Aquela, poxa, né? E aí um começou a olhar pro outro, fazer gracinha, aquele negócio, aquela brincadeira boba ali. Só que quando eles passaram perto do cemitério, assim, eu senti um arrepio mais no corpo, assim, aquele arrepio, aquela coisa assim. E hoje em dia, o cemitério é todo murado, de muro, né, gente? Naquela época não, era cerca de arame, né, que o pessoal que tinha no cemitério do interior. E eles passando ali em frente assim e começaram a ver as árvores balançar. E então aí já não tiveram mais vontade de rir, já não tiveram mais vontade de fazer graça, né? E todo mundo começou a ficar com medo, né? O coração já ficou naquele desespero, né? Você começa a ver. Eu acho que mais é o medo que fica aquele desespero todo. Aí começaram a ver as árvores balançar, parecia que estava ouvindo barulho lá dentro, coisas assim que eles ficaram apavorados. E quando eles passaram perto do portão, e geralmente a pessoa tem que olhar para dentro, né? Por mais que você esteja com medo, mas seu olho geralmente vai para dentro. E eles olharam para dentro, sabe? Quando eles olharam para dentro, eles viram uma mulher, tipo uma mulher de vermelho, sentada assim no cemitério assim, eles olharam para dentro assim, aí um olhou pro outro, né? E começaram a correr. Aí quando eles começaram a correr, só que é errado, a pessoa corre, mas a pessoa olha para trás. E aquela mulher vinha seguindo eles, conforme eles corriam, ela vinha atrás dele ali. E aquele desespero, e o coração na mão, não sabia o que fazia, né? E aquele desespero, e perderam as forças. Por mais que você corre na hora do medo, parece que você fica sem força para correr. E cada vez que eles corriam, olhavam para trás, aquela coisa tava vindo atrás deles, né? E ele olhava e via que aquilo flutuava. Não era bem uma mulher, porque não tinha rosto, era como se fosse uma silhueta de uma mulher, mas sem rosto, entendeu? Era uma coisa bem desfigurada assim. E todo mundo com o coração na mão, todo mundo naquele desespero. E chegou um certo tempo, um deles, né, o irmão mais novo, de 17 anos, desmaiou, caiu desmaiado no chão lá. E os dois apavorados, o amigo e o outro irmão apavorado, não sabia o que fazia, porque o outro desmaiado lá no chão com medo todo, e aquela coisa vinha vindo, e largaram o irmão, correram, foi embora, largaram o cara lá desmaiado no chão e correram para casa. Quando chegou em casa, aquela gritaria, aquele desespero, aí o pai e a mãe viram o que tinha acontecido, aí eles contaram, né, e o pai e a mãe, o pessoal correram, voltaram lá e encontraram outro desmaiado no meio da estrada lá, só que aquilo que eles tinham visto no cemitério não estava ali mais, entendeu? Aí o pai ficou bravo, porque geralmente você não vai largar teu irmão desmaiado na rua, né? Eu não sei o que eu faria, talvez eu também deixaria, né? Não sei, no medo não sei o que eu faria, mas assim, e levaram uma bronca, né? E aprendeu a lição que você tem que aprender a respeitar, né? Que ali mais, eu acho assim, se eles passassem ali com respeito, não fizesse graça quando a mãe falasse aquelas coisas lá, talvez eles não tivessem visto o que eles viram, entendeu? Então é assim, essa pessoa que me contou essa história disse que foi ela que passou por isso, né? Que foi uma cidade do interior, uma pessoa que mora aqui na nossa cidade hoje em dia, falou que passou por isso, que foi terrível, né? Que
que hoje em dia tem pavor de passar em frente de cemitério. Aí eu falei, a gente passa, mas a gente tem que ter respeito pelas entidades que estão ali, pelas pessoas que já foram, né? E então, pessoal, a nossa história de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pedir para deixar aquele like e comentar com os amigos, tá bom? Tchau!